Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Jesus do Lar, no Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, da cidade de Aguaripa. E hoje estamos aqui orando para os nossos irmãos enfermos que necessitam da caridade. Os nossos irmãos que se encontram em seus leitos hospitalares, em seus lares acamados, os nossos irmãos que fazem o tratamento à distância, que estão com os nomes escritos em nossos cadernos. Estamos aqui pedindo que a paz, a luz, o conforto espiritual vá de encontro a cada um, que o nosso bondoso Mestre Jesus visite o lar desses nossos irmãos e leve a paz e o conforto espiritual. E ainda, com os nossos corações envolvidos em pensamentos positivos e vibrações de amor, ouviremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos que nos acompanham. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Leitura de hoje do capítulo 1. Não vim destruir a lei. Instruções dos Espíritos, a nova era. Um espírito israelita, 1861. Deus é único. Moisés é o espírito que Deus enviou em missão para torná-lo conhecido, não somente dos hebreus, mas também dos povos pagãos. Deus serviu-se de povo hebreu para se revelar aos homens, por Moisés e os profetas. As contrariedades e o sofrimento da vida que passavam os hebreus destinavam-se a impressionar as nações e fazer cair o véu que cobria as coisas divinas aos homens. Os mandamentos de Deus revelados por Moisés, contendo os germes da mais ampla moral cristã, os comentários da Bíblia restringiam-lhe o sentido, pois, colocados em prática em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser brilhante frontispício da obra como um farol que deveria iluminar a humanidade no caminho a percorrer. A moral, isto é, o conjunto das regras de conduta dos costumes, bem como os princípios espirituais ensinados por Moisés, eram apropriados ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. Esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não compreendiam que podiam adorar a Deus, a não ser por sacrifícios sangrentos, e muito menos que fosse preciso perdoar aos inimigos. Sua inteligência era notável sob o ponto de vista material das artes e das ciências, porém eram muito atrasados em moralidade e não entenderiam uma religião que fosse inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, como a que lhes oferecia a religião hebraica. Assim, enquanto os sacrifícios falavam aos seus sentimentos, a ideia de Deus lhe falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer brotar de todos os corações humanos a caridade, o amor ao próximo e a criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral perfeita que deve transformar a terra e fazer dela a morada para espíritos moralmente superiores aos de hoje. É a lei do progresso a qual a natureza está submetida que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca do qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para que se realize o progresso que está na vontade de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade
que este desenvolvimento acontecerá sem lutas. Não, pois, para chegar à maturidade, elas precisam de atrair a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, que então se dedicarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá as portas da felicidade eterna. Moisés começou, Jesus continuou, o Espiritismo concretizará a obra. E que assim seja. Então hoje, esse Espírito, veio falar para nós, aqui ele fala, um Espírito israelita. Então ele vem mostrar para nós que o Espiritismo, ele veio concretizar, ele é a última revelação de Jesus para a humanidade. Ele finaliza a obra. Por quê? Porque ele esclarece todos os pontos que Jesus deixou de ensinamento na terra. Então ele começa falando que Moisés iniciou, Moisés começou, Jesus continuou. A vinda de Jesus foi para continuar esse entendimento da humanidade e o Espiritismo veio concretizar. Ele veio nos mostrar como nós, seres humanos, devemos agir aos ensinamentos de Jesus. E com esse esclarecimento do Espiritismo, mais nos será cobrado. Por quê? Porque nós agora temos inteligência suficiente para compreender os ensinamentos, temos conteúdo, conhecimento suficiente para praticar e temos toda a autoespiritualidade nos orientando. Então, o porquê de não fazer? O porquê de não pôr em prática, não é? Então, por isso que ele fala, é a última revelação, é o Espiritismo. Então, ela veio finalizar a obra de Jesus. Então, por isso que nós devemos nos empenhar e aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando de aprender e praticar para aperfeiçoamento do nosso espírito. Porque esse é o momento de desenvolver tudo que Jesus deixou para nós. Nós estamos aprendendo a cada dia mais. Cada dia que se passa na nossa vida vem um novo aprendizado. Vem mais conhecimentos. E é aí que nós devemos pegá-los, pensar, refletir e pôr em prática. E é essa prática que vai nos elevar ao reino dos céus. E é aí que Jesus vem pedir para nós, praticai a caridade, o amor ao próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Essa prática que Jesus quer de nós para o nosso aperfeiçoamento moral. E não o moral terreno, mas o moral espiritual. E quanto mais nós praticamos os ensinamentos de Jesus, mais nós colocamos aprendizado moral no nosso espírito. Que é isso que ele necessita, é por isso que nós estamos reencarnados. É aperfeiçoamento espiritual. Então hoje ele vem pedir para nós, para que possamos aprender e colocar em prática a cada dia mais os ensinamentos de Jesus. E que assim seja. Que assim seja. Irmãos e irmãs, convidamos a todos para que nesse momento estende suas mãos sobre a sua água, mentaliza Jesus, mentaliza muita luz, luzes de variadas cores descendo em forma de fluidificação, em forma de medicação para a cura de todas as enfermidades materiais e espirituais. Senhor Jesus, acreditamos e confiamos no Teu poder. Então, Pai amado, transforma essa água em remédio para quem dela fizer uso. Vá de encontro aos nossos irmãos que estão aclamando o Teu amor, o Teu poder, porque sabemos que só o Senhor tem o poder da cura. Então, meu Pai, nós
E nesse momento, os nossos irmãos receberão um pouquinho do teu amor e do teu poder. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair nem trevas e nem tentações, mas livrai, meu Pai, de todo mal que vier contra mim e contra os meus irmãos. E que assim seja esta água fluidificada agora e sempre. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, queremos agradecer a presença de cada um que esteve conosco em mais um Jesus no Lar, do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. Que assim seja.